A cada momento da nossa vida está acontecendo uma batalha espiritual entre o bem e o mal, a luz e as trevas. E essa batalha está mais perto de nós do que imaginamos. Isso não é uma guerra que está acontecendo entre anjos e demônios em algum lugar. Essa batalha espiritual acontece dentro de nós, a cada passo que damos, a cada decisão que tomamos, a cada hábito que nós desenvolvemos dentro de nós. Porque todos nós temos dentro de nós uma semente que corresponde à luz e uma semente que corresponde às trevas. E cabe a nós, decisão após decisão, permitir que a luz, a semente da luz se desenvolva ou a semente das trevas. A cada decisão que tomamos, uma dessas duas forças dentro de nós prevalece. Por mais insignificante que seja, que pareça, a nossa decisão, a nossa ação, o nosso hábito, é uma escolha entre o bem e o mal. Seja uma simples fofoca que você deixou de fazer, seja um simples ato de coragem que você teve para ajudar alguém, seja o simples fato de você não ter alimentado o ódio em alguma pessoa, cada pequena decisão corresponde a uma escolha entre a luz e as trevas. Por isso que existe uma importância tão grande na purificação, nos hábitos de purificação, porque eles nos obrigam a escolher todos os dias pela luz, pelo bem. Veja que as piores pessoas do mundo, as pessoas mais maldosas, as pessoas que cometeram crimes horrendos, os piores crimes que você pode imaginar, na sua origem, essas pessoas não eram diferentes de você. Só que a diferença é que essas pessoas deixaram a maldade prevalecer dia após dia até chegarem ao ponto de cometerem esses crimes terríveis. A maldade chega num ponto tão alto que acontece esse tipo de coisa. Só que essa maldade não aflorou de repente. Claro que podem existir alguns casos específicos de traumas muito grandes, de eventos dramáticos na vida, que podem desencadear muita maldade na pessoa de repente. Só que Deus sempre nos dá a opção do bem, sempre nos dá uma opção de luz que podemos seguir, por mais dramática que seja a nossa situação. Ele sempre nos dá essa porta. Cabe a nós decidirmos se vamos deixar que a semente do mal germine, que ela cresça, que ela se fortaleça, que ela ganhe vigor dentro de nós, ou a luz, ou o caminho de Deus. Veja que todos os vícios humanos, nada mais, nada menos, são do que uma forma de demonstrar, não demonstrar, uma forma de aflorar a maldade que existe em nós. O álcool, por exemplo, as pessoas que bebem, que ficam alcoolizadas, elas perdem um filtro que faz com que elas tomem decisões mais racionais, decisões mais éticas. Então, uma pessoa alcoolizada, obviamente, ela tem mais facilidade em insultar uma pessoa, tem mais facilidade em ser violenta, em agredir alguém. Ela tem mais facilidade em abusar de uma pessoa. Ela tem mais facilidade em promiscuidades, em traições. Tem mais facilidade em enganar as pessoas, porque ela simplesmente perdeu o filtro da ética. E ela está deixando, momentaneamente, enquanto alcoolizada,
está deixando o lado da maldade prevalecer. Veja o caso da pornografia, que é um grande vício nos tempos modernos e que nada mais, nada menos é do que uma forma de explorar a maldade que existe dentro de nós. Porque a pornografia não é apenas sobre sexualidade. Disfarçado de fetiche, a maldade vem e prevalece. Veja que todos os fetiches, todos os nichos desse mercado são algo antiético. É algo que fere alguma virtude, alguma moral, alguma ação ética. Então, a pornografia é uma forma de manifestar a maldade que existe nas pessoas. E as pessoas com isso conseguem o prazer. Só que ao longo prazo, dia após dia, cultivando essa maldade dentro de você, você vai se tornar uma pessoa muito mais propensa a cometer crimes horríveis. A grande maioria dos pedófilos começa com a pornografia. Porque a pessoa vai alimentando aquela maldade e a cada estímulo, ela precisa então de um estímulo ainda maior para ter a mesma sensação de prazer. Então, ela vai partindo para uma pornografia cada vez mais pesada, com temas mais criminosos, até que chega um ponto que a pornografia não é mais o suficiente. E a pessoa então precisa praticar aquela maldade para sentir a mesma sensação de prazer. Porque é um vício que vai se desenvolvendo dentro da pessoa, fazendo com que ela fique cada vez mais maldosa, com que ela perca cada vez mais os filtros e se torne uma pessoa cada vez mais perigosa. Então, cada hábito que nós temos no nosso dia a dia é uma escolha entre a luz e a escuridão, a luz e as trevas. E os rituais de purificação são importantíssimos para que nós deixemos a maldade adormecida, a maldade controlada na sua raiz, e a gente escolha sempre pela virtude, escolha sempre pelo lado do bem, porque cada pequeno passo de maldade que você deixa desenvolver dentro do seu corpo te prejudica. Às vezes você não percebe que é isso que está te prejudicando, mas está. E a cada passo que você deixa se desenvolver ainda mais, fica cada vez mais difícil de cortar o mal pela raiz. Porque vão chegando os vícios, você se vê cada vez mais preso dentro desse vício, e aí fica muito difícil de sair dele. Então, os rituais de purificação, os jejuns, uma alimentação correta, uma boa hidratação, os banhos rituais, o contato com a natureza, com os seus elementos, com o sol, com a terra, com os animais, com as plantas, com os micro-organismos. Tudo isso faz você se manter, ou ajuda você a se manter na presença da luz. A alegria é muito importante. A vida que te cerca é muito importante. A vida comunitária, ajudar os outros, fazer caridade, participar de algum grupo que ajuda os outros, que faz caridade, seja um grupo religioso ou não, é muito importante para que a gente tenha boas escolhas na nossa vida. Porque cada passo na direção da luz facilita os próximos. Quando você está trilhando nesse caminho, é muito mais fácil se manter nele. Mas quando você começa a pegar os desvios, as tentações que aparecem pelo caminho, aí vai ficando cada vez mais difícil. Porque cada vez que você cede a uma tentação, ela se torna cada vez maior dentro de você.
E aquela semente do mal começa a ficar mais forte, começa a crescer dentro de você, e talvez você não consiga achar o caminho de volta. Então, nós precisamos prestar muita atenção nessa batalha espiritual que está acontecendo a todo momento na nossa vida. Que às vezes nós não percebemos, às vezes nós achamos que o caminho mais fácil talvez seja conveniente em um momento ou outro, mesmo que ele seja antiético, mesmo que ele seja prejudicial para alguém ou para nós mesmos. Mas nós temos que ter em mente que a cada passo incorreto, a nossa vida aqui na Terra e a vida espiritual é prejudicada.